Olá, queridos, que alegria estarmos juntos aqui mais uma vez. Você é muito bem-vindo a esse canal. Eu sou o pastor Márcio Santos e esse é o meu canal, feito para te abençoar através de conteúdos da palavra. Nós estamos lendo o livro de Gênesis juntos, enxergando a abundância divina através das páginas de Gênesis. E é sempre um privilégio ter você conosco. Chegamos ao capítulo 33 e 34. Fica conosco do começo até o fim desse vídeo. Antes de iniciarmos a leitura, eu peço que você possa se inscrever aqui nesse canal. Aqui embaixo você vai encontrar o espaço inscreva-se, aperta lá, não custa nada e vai ser muito importante ter você aqui conosco nessa grande família. Também peço que você possa interagir bastante, comentando, dando teu like e compartilhando esse vídeo com mais alguém. Quem sabe alguém não seja abençoado através da sua vida hoje. Capítulo 33 de Gênesis, finalmente o encontro de Jacó e Esaú. Aqui fala sobre o poder da reconciliação, fala sobre a bênção da presença de Deus na vida de alguém, ao ponto de fazer com que essa pessoa ela possa apagar os erros, perdoar as falhas e se reconciliar. Essa é a essência do Evangelho, essa é a essência da obra de Cristo na cruz do Calvário, a reconciliação. Afinal, Paulo diz que nosso ministério é o ministério da reconciliação. Somos chamados por Deus para sermos reconciliadores. E vamos mergulhar juntos aqui nessa leitura, encontrar aqui a abundância divina nas páginas do capítulo 33 de Gênesis, falando do encontro de Jacó e Esaú, a reconciliação entre os irmãos, o estabelecimento de Jacó em Canaã, mostrando a graça e a providência e a abundância divina nesse episódio. Jacó estava extremamente com medo, vendo Esaú vindo se aproximar dele com 400 homens, né? O texto diz que Esaú vinha na direção de Jacó, e a intenção de Esaú era prestar conta, a intenção de Esaú era exatamente ter de volta aquilo que Jacó usurpou dele, roubou dele. Então Esaú não vinha com o coração em paz, Esaú vinha com o coração em guerra. E Jacó estava ali temeroso. A Bíblia vai dizer no capítulo seguinte que Jacó abre o coração para Deus e diz: Senhor, eu estou com medo, meu irmão está vindo em minha direção, me ajuda, me dá sabedoria, me dá a direção do que eu tenho que fazer. E aí Jacó tinha passado do Val de Jaboque, verso 3 do capítulo, na verdade o verso 1 do capítulo 33, e Jacó levantou os olhos e viu Esaú aproximando-se com os seus 400 homens. Assim, ele dividiu os filhos entre Lia, Raquel e as duas servas. Colocou as servas e os filhos dela à frente, Lia e seus filhos em seguida, e Raquel e José por último. Jacó passou à frente e, ao aproximar-se de seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. Esaú correu ao encontro de Jacó e o abraçou, pôs os braços em volta do seu pescoço do irmão e o beijou, e os dois choraram. Uau, que lindo, né? A gente perceber aqui a ação, a intervenção e a abundância divina trazendo reconciliação na família. Sabe, nós queremos, num tempo como esse, profetizar a reconciliação nos lares, nas famílias, pais para com filhos, filhos para com pais. Essa é a essência da presença e do amor do Senhor. Eu quero profetizar que toda divisão, toda guerra, ela vai cair por terra na sua família, na sua geração. A reconciliação vai reinar, a essência da presença do Senhor vai reinar sobre a sua vida e sobre a sua geração. Jacó tinha organizado a família aqui. Você vê veja o coração de Jacó. Ele pega aqui, ele coloca em 3 barreiras. Ele vê Esaú se aproximando com 400 homens. Então ele imagina que ele expõe, ele coloca primeiro as servas e os filhos dela, depois ele coloca Lia e os seus filhos, e por último Raquel e José, né? Mostrando aqui também a essência do coração dele, a preferência por Raquel e José, a mulher amada e o filho do amor. Então ele coloca numa ordem de prioridade, numa ordem de proteção. E aí a gente vê, acima de tudo, a atitude de Jacó. Essa foi a diferença da reconciliação. Nós precisamos aprender essa lição aqui. A reconciliação ela não vem quando o nosso coração está em guerra ou quando a nossa mente está perturbada. Ela vem quando nós tomamos uma atitude de humildade. A humildade, ela é a chave da reconciliação. A humildade, ela é a ponte da reconciliação. Então Jacó aqui tinha organizado a família. Ele tem uma atitude humilde. Ele manda presentes primeiro para Esaú, uma atitude de humildade e reconhecimento que falhou, que errou e que gostaria do perdão do irmão. E depois ele se prostra 7 vezes, a Bíblia diz, quando ele se encontra com Esaú, ele se prostra 7 vezes, se curva até o chão 7 vezes, reconhecendo a autoridade do irmão, reconhecendo a autonomia do irmão, né?
a autoridade do irmão mais velho. Ali ele mostra uma atitude de humildade acima de tudo. Então essa atitude ajudou a reconciliação. Quando nós queremos guerra, iremos guerrear. Mas quando nós queremos paz, nós levantaremos a paz. Sabe, o que você precisa mudar hoje é o seu coração, é a sua atitude talvez. Essa guerra que você está enfrentando, ela pode se transformar em paz, dependendo da sua atitude. Quem sabe hoje não seja o dia de você se reposicionar, de você ter uma atitude humilde, de você levantar a bandeira da paz, de você buscar o caminho do perdão, de você buscar o caminho da restituição. Essa atitude ajudou a reconciliação. A atitude de Jacó, porque se Jacó fosse na direção de Esaú com guerra, possivelmente iria haver uma grande catástrofe ali, muitos iriam morrer. Mas você vê Jacó indo com atitude de humildade, reconhecendo a autonomia do irmão. Então a Bíblia nos ensina isso em Filipenses capítulo 2, verso 3. Olha o que a Bíblia diz, Filipenses capítulo 2, verso 3. A Bíblia diz assim: não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Na verdade, aqui em outra tradução diz: prefiram honrar ao outro mais do que a si mesmo. Essa atitude de humildade foi isso que Jacó estava fazendo, preferindo honrar o irmão, dando valor ao irmão, mostrando a importância que o irmão tinha na sua vida. Nós precisamos aprender essa essência de Cristo, nós precisamos exercitar essa essência de Cristo em nós. Muito das guerras que nós enfrentamos, levantamos dentro da nossa casa é simplesmente pelo egoísmo, é pelo ego, é pela a razão que nós queremos ter, mas está na hora de nós abrirmos mão de tudo isso para externar a humildade de Cristo em nós e preferirmos honrar o próximo e dar valor àqueles que estão ao nosso redor e derrubar toda a barreira, derrubar todo o muro de separação e construirmos pontes de reconciliação. O Senhor quer que você hoje possa ser humilde na direção da sua casa, na direção daqueles que te rodeiam, para que você possa ser um reconciliador. Verso 10 do capítulo 33 diz: mas Jacó insistiu: não, se obtive seu favor, peço que aceite meu presente. E que alívio é ver seu sorriso amigável, é como ver a face de Deus. Olha o que Jacó estava externando aqui. A atitude de Jacó, ela traz uma colheita diferenciada. Ela traz o sorriso do irmão Esaú. Enquanto Esaú chega com ódio, talvez, querendo matar Jacó, a atitude de Jacó faz com que ele possa entregar um sorriso. É como Jacó estivesse vendo a face de Deus. A gente talvez cobra muito das pessoas e faz pouco pelas pessoas. Quem sabe você mudando a sua atitude na direção daquelas pessoas que estão te perseguindo, que estão tentando te fazer mal, você não tire delas algo bom. E a gente não pode, eu sei que nós não vamos conseguir controlar os pensamentos e as ações das pessoas, mas nós temos como fazer diferente a partir de nós. Foi isso que Jacó fez, arrancou um sorriso de Esaú e esse sorriso fez com que Jacó pudesse acalmar o seu coração. Então Jacó tenta quebrantar o coração do irmão Esaú e faz diferente de Labão. Enquanto Esaú diz assim: não, você não precisa me dar presente algum. A gente vê Labão exatamente diferente, usurpando e tirando tudo de Jacó. Então Jacó compra um pedaço da terra de Canaã, uma maneira de legitimar a tomar posse da terra, como Deus tinha prometido. E assim a gente vê o capítulo 33 se encerrar, com Jacó comprando parte daquela terra, estabelecendo ali a sua família, a sua geografia, como um cumprimento da promessa de Deus para a terra de Canaã. Então a gente entra no capítulo 34 e a gente vê a vingança contra Siquém. Jacó compra um pedaço de terra e foca aqui nesse capítulo 34, foca na situação com Diná, filha de Jacó, uma das filhas de Jacó com Lia. Diná, a gente vê aqui que ela é abusada nesse capítulo 34, é um capítulo bem pesado, porque fala da filha de Lia, verso 2, a Bíblia diz assim no capítulo 34, o príncipe daquela terra era Siquém, filho de Amor, o Eveu. Quando ele viu Diná, agarrou e a violentou, mas depois que apaixonou-se por ela e tentou conquistar sua afeição com palavras carinhosas, disse a seu pai Amor: consiga-me essa moça, pois quero me casar com ela.
Você vê que a ação desse jovem, que era o príncipe daquela terra, de Siquém, a ação dele é uma ação abusadora. Ele, literalmente, ele estuprou essa jovem chamada Diná, tirou a honra dela, era filha de Jacó. Isso foi um rebuliço tão forte. Nesse capítulo vai falar sobre o que isso pôde gerar, né? A filha de Lia com Jacó foi forçada a ter relações, né, com esse jovem chamado Siquém. Um abuso, né? Um abuso, o príncipe da terra, talvez naquele tempo, e possivelmente sim, o príncipe tinha autoridade de fazer o que queria, e como talvez aquela jovem mostrou resistência, ele teve que pegar a força, causando uma grande catástrofe, né? E aí, mas ele fez algo terrível aqui. Então o sistema do mundo ensina exatamente isso, coisas terríveis que são feitas, que são realizadas e que o mundo acha que é normal. Mas o reino de Deus não, o reino de Deus nos ensina diferente. O reino de Deus nos ensina a honrar, nos ensina a amar, respeitar, cumprir princípios. O reino de Deus, ele não condiz com o padrão das coisas desse mundo. Então o sistema do mundo é diferente do sistema do reino de Deus. Então a cultura do mundo caminha sempre distante da cultura do reino. Então as coisas para o mundo é normal, para o reino é exatamente uma agressão. Aqui nós vemos uma grande agressão a uma família, a uma jovem, e isso trouxe muitas consequências terríveis. E quem acaba se apaixonando por ela, por Diná, porém a intenção era um interesse, né? Verso 23 vai nos mostrar isso. Verso 23 do capítulo 34 diz: se o fizermos, todos os seus rebanhos e bens passarão com o tempo a ser nosso. Aceitemos a condição deles e deixemos que se estabeleçam entre nós. Qual foi a condição? A condição foi que eles, o pai de Siquém vai até Jacó e diz que Siquém quer casar com ela, quer construir família, porém os irmãos, eles não aceitam aquilo ali, e eles dizem assim: a gente vai entregar nossa irmã, mas se todos os homens daqui forem circuncidados. Essa era a condição de construir uma aliança entre eles. Só que a intenção era diferente, não era simplesmente de perdoar, mas era de se vingar. Os irmãos de Diná estavam querendo se vingar do que aquele jovem fez com ela. E aí eles aceitam a condição no interesse de ter os bens de Jacó. Só que eles caem, na verdade, em uma grande cilada. A proposta foi todos se circuncidarem. Porém, mais tarde, quando Simeão e Levi conseguem que isso aconteça, os homens, a circuncisão é algo difícil de cicatrizar, então quando eles estavam no processo de inflamação, a dor, a energia, a força, então Simeão e Levi pegam os homens assim, desprevenidos na sua fragilidade, e matam todos os homens da cidade. A Bíblia vai dizer que mais tarde Simeão e Levi matam todos por vingança. Então eles pegaram os homens na fraqueza, e aí o mal foi instalado. Agora, um princípio aqui que esse texto nos ensina é que o mal não se pode pagar com mal. O mal não se paga com mal. Nós devemos tomar decisões com o nosso senso, através da vida e dos ensinamentos de Cristo. Não se paga mal com mal. Tenha muito cuidado com isso. Talvez você está vivendo um tempo em que pessoas te fizeram mal, em que pessoas abusaram de você, que pessoas puderam aproveitar-se da sua fragilidade, usurpar de você, te ferir, traumatizar, te enganar. Mas entenda que a Bíblia vai nos ensinar que o mal não se paga com mal, e nós precisamos fazer a diferença. Jesus nos ensina que nós devemos orar pelos nossos inimigos, mostrando que não devemos pagar na mesma moeda aquilo que fazem conosco. Tome esse princípio como uma lição de vida, faça diferente. Na medida que você semeia diferente, você colherá diferente. Não importa o que fizeram na sua direção, o que importa é o que você está fazendo com isso. Que tal hoje não seja o dia de você começar a dar algo diferente daquilo que você tem recebido? E quem vai ganhar com isso é a presença do Senhor na sua vida. Aqui nesse episódio nós vemos Simeão e Levi dando o mal com o mal. Isso não é agradável aos olhos do Senhor, né? Deus não se agrada disso. E aí o mal foi pago com o mal. Nós não devemos tomar decisões baseadas no nosso senso crítico, na nossa razão. Isso é muito perigoso. Jacó repreende os filhos
e os filhos usam o pretexto. No final do capítulo, Jacó repreende dizendo assim: o que vocês fizeram? Que mal é esse que vocês fizeram? E os filhos dizem: não, nós acha que a gente ia deixar passar em branco isso que fizeram com a nossa irmã? De nada, jamais. Nós queremos justiça. Nós precisamos repreender esse senso de justiça própria e deixar que a justiça seja feita pelo Senhor. E o Senhor possa moldar o teu coração nessa essência. Os 2 capítulos nos ensinam muitas lições preciosas. Guarde isso no seu coração. Que bom você ter estado até aqui. Quero agradecer demais a sua presença e te espero nos próximos episódios. Até lá.